Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para a Joana Scherer, que me pediu para falar sobre Dante Alighieri e as visões da Divina Comédia. E Dante é um homem de transição. A Divina Comédia tem N referências medievais, mas também é uma obra precursora do Renascimento. É uma obra que está com um pé no pensamento medieval e um pé no pensamento renascentista, se é que a gente pode assim se expressar. A Divina Comédia é uma obra importantíssima para o imaginário religioso, para a história da literatura. Primeiro porque foi escrita não em latim, como era o costume entre pessoas letradas, mas no dialeto florentino. Florença, que fica na Toscana, era o berço de Dante. E Dante era um guelfo. Isso quer dizer que a família dele apoiava o partido do Papa. Então, Dante era um homem peculiar. Era um homem, e nesse ponto é que eu digo que ele era precursor do Renascimento, porque possuía uma cultura vasta, ele não era apenas letrado, ele se movimentava em diversas esferas do conhecimento da época. Ele praticava artes médicas, ele era diplomata, ele era escritor e poeta. Então ele é um dos primeiros homens com pretensão universalista. E embora sua obra seja inteiramente voltada para o imaginário religioso, existem nela alguns marcos de pensamento pré-renascentista. O principal exemplo, e é aquele que salta à vista imediatamente, é que Dante escolheu para guiá-lo nessa peregrinação pelo imaginário católico e cristão Virgílio, o poeta Virgílio, um poeta clássico romano. E Virgílio que escreveu a Eneida, que recuperou essas histórias epopeicas também na forma de poesia. Então, Dante estabelece uma filiação com a cultura clássica greco-romana ao escolher Virgílio como seu guia. E no que consiste a Divina Comédia? Dante perambula numa peregrinação do inferno até o paraíso. E nessa peregrinação ele vai conversando com Virgílio e vai narrando e mostrando como são esses ambientes do imaginário católico e cristão. O pensamento medieval está aí nessa divisão em círculos concêntricos, porque o círculo era considerado a forma mais perfeita, seria praticamente a forma de Deus, a forma criada por Deus para expressar a perfeição. Então, o homem medieval entendia o universo como composto por círculos. E círculos concêntricos, isso significa que eram círculos progressivamente diminuindo até o círculo menor. O universo era entendido assim. As órbitas dos planetas, para os astrônomos medievais, eram órbitas circulares. Foi somente com a chegada dos observadores mais argutos, a partir de Giordano Bruno e de Galileu, que se passou a entender que o círculo não expressava, e posteriormente se descobriu que as órbitas eram elípticas.
mas a compreensão do universo pelo homem culto medieval passa por imaginar as esferas. O universo é composto de esferas, umas dentro das outras. E aí vai a minha primeira recomendação de leitura. Cosmos, de Carl Sagan. E existe um capítulo aqui dedicado à história da ciência, em que se fala maravilhosamente bem sobre essas teorias de compreensão do universo na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é uma leitura imperdível. Os círculos de Dante são círculos em que se efetua um progresso. E essa é uma narrativa que vai perpassar o material do imaginário religioso durante muito tempo. O ser humano vive uma peregrinação em direção ao seu destino. Dante situa no inferno, em cada círculo, um grau de pecado. E essa talvez seja a sua contribuição mais importante para o imaginário cristão. Porque é preciso entender o seguinte: da mesma forma que esse dialeto florentino usado pelo Dante deu base a uma boa parte do que hoje se conhece como a língua italiana, assim como Shakespeare, em suas obras, conseguiu definir o que hoje entendemos por língua inglesa, Dante também povoou o imaginário cristão de imagens fortes. Antes, quando se falava no inferno, o mais próximo de uma referência era pensar no Hades grego. E o Hades grego não era o inferno, porque não era um local de punição. O Hades grego era o reino inferior. Não era um local em que considerações morais estivessem envolvidas. Em princípio, todo mundo que não era Deus, após a morte, ia parar nesse submundo ou nesse mundo inferior. Porque apenas aos deuses estava destinado se reunir aos outros deuses. Então, o conceito do Hades não era propriamente o de um inferno, mas o do lugar onde se vai após a morte quando não se é um Deus, era um destino. A pregação religiosa cristã que colocou o inferno como um castigo e que foi se formando ao longo dos primeiros séculos da era cristã foi cristalizada pelo Dante. E o Dante colocou, para cada círculo que ele definiu no inferno, colocou um grau de gravidade entre os pecados. E essa é uma hierarquia que partiu dele, inclusive porque muitos dos seus inimigos na guerra entre o imperador e o papa foram colocados no inferno. Dante usou e abusou da poesia para punir seus desafetos. Mas outra coisa interessante é que Dante legitima o purgatório. E o purgatório é uma invenção medieval. Não existe nada em nenhuma escritura sagrada que justifique a existência do purgatório. Mas lá pelo século XII, quando as cidades começam a tomar forma na França, principalmente, porque na Itália já existem cidades-estado há muito tempo, as atividades burguesas, as atividades urbanas, porque as cidades eram chamadas de burgos, e os burgueses eram seus habitantes, não havia aí nenhuma conotação marxista, pensem muito bem nisso. As atividades burguesas, a magistratura, tudo aquilo ligado às artes de curar, às artes manufatureiras, tecido, ourivesaria, tudo que era feito nos burgos era considerado profano entre os cristãos mais radicais.
E entre essas atividades estava a usura que era praticada pelos judeus, mas que nesse momento de florescimento urbano medieval passou a ser considerada como uma opção e uma necessidade pelos cristãos, porque foi a partir desse dinheiro emprestado que as monarquias na França, na Grã-Bretanha, na Espanha e em Portugal conseguiram o financiamento para estabelecer os primeiros estados nacionais de que se tem notícia. Então, a necessidade de lidar com dinheiro e o dinheiro ser considerado um pecado, o ouro, fez com que os teólogos inventassem o purgatório, que é um lugar onde se vai para expiar os pecados antes de ser admitido no paraíso por ocasião do juízo final. Eu recomendo como leitura auxiliar A Bolsa e a Vida, do Jacques Le Goff, que é um livro maravilhoso, é curtinho, mas é uma explicação sobre o surgimento do purgatório e sobre essas alterações nas relações dos cristãos com o ouro e com as atividades urbanas, as atividades burguesas. Uma das coisas mais interessantes da Divina Comédia é que ela também, além dessa admissão do purgatório na narrativa do imaginário cristão, ela também passa a ser um marco, porque há diversas formas de heresia aqui na Divina Comédia, mas elas foram trabalhadas de tal maneira que se tornaram parte do imaginário, e a Igreja Católica foi obrigada a incorporar essas heresias na própria narrativa, sob pena de ficar ainda mais distante do povo. Por quê? Porque a religiosidade na Idade Média e na Idade Moderna não era tão simples quanto está nos manuais católicos. Prova disso são as constantes campanhas contra os considerados heréticos e o surgimento da Reforma Protestante. E o Dante se move muito bem por esse imaginário das simpatias, das ideias contrastantes. Por quê? Porque o que está escrito lá no Apocalipse é bem claro. Quando a pessoa morre, ela fica em uma espécie de animação suspensa, e somente quando Jesus voltar é que vai se definir quem vai para o inferno ou para o céu. Na Idade Média, por conta de toda essa narrativa herética que perpassa a relação dos camponeses e do povinho miúdo, como era chamado, com a religião, mediada por práticas mais antigas consideradas pagãs, foi incorporada ao imaginário cristão a ideia de que logo que se morre já se vai para o inferno ou para o purgatório, ou mesmo para o paraíso, sem a mediação de Jesus. Jesus, quando voltar, vai mandar todo mundo para o lugar a que pertence. Mas, enquanto isso, a população já se dirigia a esses locais do imaginário por conta própria. E o Dante acabou por incorporar isso na narrativa. Eu recomendo a leitura da Divina Comédia. A edição que a gente tem é essa, do Círculo do Livro. Existem outras edições mais antigas, você encontra em sebos, você encontra algumas edições modernas mais bonitas, mais trabalhadas, mas é importante que ela esteja em verso e que seja uma tradução boa, bem feita. Se você tiver a chance de ler em italiano, melhor ainda, porque obras escritas em verso sempre são melhores no original. Qualquer obra é sempre melhor no original,
porque os italianos têm uma expressão excelente que é tradutor e traitore, que é que o tradutor é sempre um traidor. É claro que nós não temos condição de saber todas as línguas, então precisamos recorrer frequentemente aos tradutores. Mas se você souber português muito bem, se conseguir se virar em espanhol, tente ler em italiano, porque sabendo português e espanhol, o italiano não é difícil, o italiano não é um desafio intransponível. Arrume um dicionário, deixe do lado e vá se aventurando se você conseguir uma edição em italiano. Porque quanto mais próximo do original, mais próximo do espírito do autor quando se trata da narrativa poética. A narrativa poética é composta deliberadamente de escolhas. A escolha no verso, na rima. Por melhor que seja o tradutor, uma parte disso se perde. Esta tradução do Círculo do Livro, que tem o copyright da editora Cultrix, foi feita por Hernani Donato. Eu considero uma boa tradução. Mas eu já tive acesso ao texto em italiano uma vez numa biblioteca e a musicalidade é totalmente diferente. Poesia não foi feita para ser lida, poesia foi feita para ser declamada. Então, muitas vezes, ler em voz alta e sentir o ritmo das palavras transforma a experiência da leitura. Então, se você tiver chance, Joana, vá atrás de uma boa edição da Divina Comédia e faça uma leitura crítica, faça uma leitura de lazer num primeiro momento, aprecie a riqueza narrativa do Dante, mas no segundo momento faça uma leitura crítica e procure leituras de apoio para entender essa mentalidade na transição do pensamento medieval para o pensamento renascentista. É uma experiência única. E qualquer dúvida, qualquer comentário, você já sabe onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. A todos vocês, mandem suas perguntas, sugestões, comentários e críticas, que também são muito bem-vindas. E a gente se encontra ou lá na internet ou aqui no canal. Eu demoro, mas respondo.